você acha mesmo que hoje elas não estariam criticando ele caso ele tivesse assinado um contrato que não teve a entrega da vacina? Estariam do mesmo jeito. Então o Bolsonaro ia ser criticado de qualquer forma. Nenhum presidente da época da pandemia se reelegeu. Mas aí agora, então, conectando com a tua trajetória política, você tentou uma eleição antes de fato conseguir, né? Se não me engano, foi 22? Foi, Foi 22. isso. Como foi esse Hum. processo da primeira candidatura, de levantar, mobilizar pessoas, fazer, ir para as ruas, angariar votos, lidar com essa frustração em 22, para depois Sim, sair em 24 super vitorioso com o número de votos que você teve? Como que foi esse sim. processo? Então, eu disputo a primeira eleição. Aliás, eu começo a trabalhar para disputar a primeira eleição. E eu era uma figura totalmente de bastidor. Então não tinha seguidores nas redes, não tinha nada, ninguém me conhecia. E eu preciso trabalhar a minha imagem. Na época, eu não era aliado do Bolsonaro ainda. Então eu era, na verdade, em muitos aspectos, eu fui opositor ao Bolsonaro. Então eu ficava num limbo ali. Eu disputei a eleição pelo Partido Novo. E eu ficava num limbo, que eu não tinha grupo político, eu não tava com o Bolsonaro, não tava com ninguém. Era basicamente eu e na época o Fernando Holliday, que dobrou comigo para deputado. E a gente trabalhou nesse limbo, mas a gente trabalhou com muita dedicação. Então eu terminei a eleição, eu lembro, eu tinha 70, 80 mil seguidores nas redes sociais. Terminei a eleição, eu gastei na eleição, na campanha, R$ 100.000. Então isso, para quem não sabe, R$ 100.000 em uma campanha de deputado estadual é muito pouco dinheiro. Assim, é pouco mesmo. Né? Me coloca entre os deputados que menos gastaram e disputaram a eleição. E mesmo com essa pouca votação, mesmo pouca votação não, mesmo com esse pouco recurso, mesmo não estando ao lado do Bolsonaro ainda, eu só fui me aliar totalmente ao Bolsonaro no segundo turno da eleição. Então eu não cometi o erro de entregar o Brasil para o Lula, eu fiz campanha pro Bolsonaro, mesmo já não tendo mais eleição a disputar, eu me envolvi na campanha. E o que acontece? Mesmo com esse, eu saí empolgado da campanha, porque mesmo com pouco recurso, mesmo estando num limbo que não tinha tanto eleitorado assim, eu consegui fazer uma votação muito expressiva. Na época, eu fiz 36 mil votos. E quando eu entrei e me planejei para ser candidato, a minha meta eram 30 mil votos. Então, até superou a Eu meta. superei a minha meta. E eu pensei assim: caraca, eu superei minha meta, não entrei por uma questão de conjuntura partidária, mas a minha campanha foi boa. Eu tenho muito pouco seguidor para ter tanto voto. E daí isso me empolgou, então eu comecei, continuei trabalhando. Nisso, o Holliday, que já era vereador aqui de São Paulo, ele não quis ir para reeleição mais, falou que não queria mais, e falou que queria me apoiar. Então, comecei a trabalhar a minha candidatura, comecei a construir nas redes sociais, fui me aproximando cada vez mais do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro, quando a gente se aproxima dele, eu esperava que talvez ele não fosse aceitar a gente no grupo dele, mas ele aceitou muito bem. Tipo, você nunca teve problema, pelo contrário, teve gente no entorno dele que às vezes não queria uma proximidade com a gente, mas ele mesmo sempre gostou da gente e foi muito acolhedor. Isso foi fazendo com que cada vez eu ficasse mais próximo dele, até o ponto que ele convidou a gente para ir pro PL. Então ele convida a gente para se filiar no PL. A gente relutou até um pouco no começo para não parecer uma aproximação oportunista e tal. Mas depois de alguma insistência, de algum diálogo ali, a gente aceitou ir pro PL. O Bolsonaro vem em São Paulo, na Câmara Municipal, faz a nossa Hum. filiação no PL. E desde então começo a trabalhar já mais próximo do Bolsonaro. Me aproximo do Nicolas também, que ele me chama para perto do grupo dele. E a gente começa a construir. Aí chega a eleição, eu imaginava que eu fosse entrar na eleição de verdade, porque eu percebia na rua, diferente da outra eleição, que eu me sentia até meio sozinho, assim, na campanha, nessa outra já não, eu percebia na rua as pessoas se engajando automaticamente aquilo que eu estava fazendo. Então eu já sabia que eu ia ganhar. Só que eu não sabia que eu ia ganhar com a projeção que eu tive, né? Eu acabei sendo o mais votado da história e o terceiro não, o mais votado do Brasil, e o terceiro mais votado da história do Brasil. Então, nunca um vereador de direita teve tantos votos no nosso país. Isso pra mim foi muito acima do que eu esperava. Eu acho que Deus também tá por trás disso, né? Quando eu mudei pra São Paulo, antes de mudar pra São Paulo, eu tive um sonho. E esse sonho de verdade mesmo, assim, eu sonhei. E esse sonho meio que me deu uma direção do que eu tinha que fazer. Esse sonho que me impulsionou a mudar pra São Paulo. E eu acho que Deus, ele, desde aquele sonho lá de trás, ele já tinha um projeto pra minha vida e isso acabou se concretizando nessa eleição. Agora, Bacana. daqui pra frente também, isso me deixa um pouco com a consciência, assim, limpa e tranquila, porque eu sei que eu não tenho que me preocupar com aonde eu vou chegar. Porque eu sei que o que eu tenho que fazer é trabalhar, ser coerente com os meus princípios e Deus vai me levar onde Ele quer. Se Ele me trouxe até aqui, Ele trouxe um cara do interior, de família humilde, sem estrutura, sem político, sem dinheiro na família. Se Ele conseguiu me fazer vereador, o vereador mais votado do Brasil,
ele é capaz de me levar até onde ele bem entender, e não sou eu que tenho que me preocupar com isso. Você mencionou que no início da sua trajetória, em certa medida, você era oposição ao Bolsonaro. Sim. E aí depois se tornou aliado. Não, na verdade, no começo, todo mundo era unido, né? A direita, no começo, ela era um bloco que pensava totalmente igual por ser incipiente. Então, você tinha pessoas com ideologias completamente distintas. Você tinha libertário, nacionalista, liberal, conservador, pessoas de diversas ideologias ali dentro da direita. E todas as pessoas confluíam para o mesmo objetivo, que era derrotar o PT. Então, depois que o PT cai, começam a acontecer divergências. E as divergências formaram grupos dentro da direita. E eu acabei ficando, até por conta da minha origem, eu surgi organizando manifestações em grupos de movimentos de rua. Esse movimento, ele rompeu com o Bolsonaro em determinado momento do governo, e eu estava dentro dessa bolha, desse grupo político. Isso fez com que eu fosse, durante algum tempo, oposição ao Bolsonaro, inclusive cometendo alguns erros, eu acho, de julgamento. E posteriormente, eu fui corrigir esses erros, né? Mas depois, posteriormente, eu saio desse grupo, vou pro Partido Novo, e nesse processo do Partido Novo eu vou cada vez mais me aproximando do Bolsonaro, principalmente por conta da ameaça do Lula, né? Porque quando a gente surge para derrubar o PT, a gente surge para prender o Lula. Aí daqui a pouco o Lula tá solto, o Lula vai disputar a eleição, aí vai ter um segundo turno que tá claramente apontando para ser só 2 candidatos, ou Bolsonaro ou Lula, e tem gente falando que vai votar nulo, falando que, querendo equipar, primeiro assim, é uma falsificação, né, intelectual. Não, os dois são iguais, não existem seres humanos iguais. Sempre vai ter alguém melhor e alguém pior. Então, assim, eu não concordava muito com essa narrativa. Então, fui chegando perto da eleição, falei, cara, não vai ter jeito, eu vou apoiar o Bolsonaro. Vou deixar qualquer divergência que eu tenha tido no passado de lado, eu vou apoiar ele, porque eu acho que é a coisa mais correta a se fazer com o meu eleitor. E eu acho que eu acertei no compromisso que eu fiz com o meu eleitor, porque quando eu anuncio que eu ia apoiar o Bolsonaro no segundo turno, 99% do meu eleitor concordou comigo. Falou, não, realmente, cara. Até aqueles que não tinham discordância com o Bolsonaro falaram, não, a gente tem discordância, mas agora é um momento de união. Não dá pra gente deixar o PT voltar ao poder. Infelizmente, o grupo do qual eu saí insistiu nesse erro e afundou o país nesse governo do PT que a gente vive hoje. E acho que, infelizmente, também por questão de um projeto pessoal de poder que eles têm e que acabaram colocando esse projeto pessoal de poder acima do próprio país. Eu não cometi esse erro, entendeu? Então, eu tive divergência com o Bolsonaro das mais diversas. Muita coisa foi solucionada. Então, por exemplo, questão da pandemia. Muita mentira que foi divulgada sobre a pandemia. Depois, eu fui me aprofundando e fui vendo que não era bem verdade. O Bolsonaro não assinou o contrato da Pfizer. As pessoas que falam isso não sabem o que era o contrato. Porque o contrato ele não previa nem mesmo a entrega das vacinas. Se o Bolsonaro tivesse assinado aquele contrato e a empresa não entregasse as vacinas, a empresa não se responsabilizaria. Aí eu te pergunto, as pessoas que hoje criticam o Bolsonaro por não ter assinado esse contrato lá atrás, se você acha mesmo que hoje elas não estariam criticando ele caso ele tivesse assinado um contrato que não teve a entrega da vacina? Estariam do mesmo jeito. Então o Bolsonaro ia ser criticado de qualquer forma. Nenhum presidente da época da pandemia se reelegeu. Porque era uma situação extremamente atípica, difícil, e obviamente que a oposição, a mídia, usou desse período para poder atacar o Bolsonaro, desgastar a imagem dele, e posteriormente agora o próprio governo Lula, quando foi questionado pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Saúde do governo Lula informou que o Bolsonaro fez tudo que estava ao alcance dele durante a pandemia. Não houve prevaricação. Então, muito do que se vendeu na pandemia contra o Bolsonaro era espuma. Infelizmente, em parte dessa espuma eu acreditei. Obrigado por assistir. Esse é o Central MBL. Curtam e se inscrevam.